Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. Este programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Nesta noite, nós vamos conversar sobre a reforma previdenciária. A proposta foi apresentada pela Presidência da República à Câmara dos Deputados e agora vai começar uma tramitação, né, que pode durar alguns meses. O Presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou essa proposta que contém como um objetivo maior a economia de R$1 trilhão nos próximos 10 anos. E para esse objetivo ser alcançado, vários direitos estão sendo modificados. Há uma longa tramitação ainda dentro da Câmara dos Deputados e depois do Senado Federal. Vai ser nomeado ainda um presidente da Comissão de Constituição e Justiça, depois haverão mais de 40 sessões, se tiver algum tipo de emenda assinado por mais de 171 deputados, ele terá que passar por novas deliberações, depois a aprovação de 3/5 dos seus integrantes. Uma vez aprovado, vai para o Senado, tem a tramitação mais ou menos parecida e, ao final, se aprovado, o próprio Congresso Nacional sanciona e entra em vigor. As previsões inicialmente estavam para setembro, outubro, mas isso ainda é uma incógnita porque vários fatores políticos podem influenciar nessa tramitação nesse tempo. Então, nós vamos analisar agora a proposta da reforma previdenciária. Pode ser que esses itens que nós falaremos hoje sofram muitas modificações, tanto no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado. Então, mas de qualquer modo, essa é a linha básica da reforma, né? É o que nós vamos conversar hoje. E para a gente conversar sobre esse assunto, para a gente entender um pouquinho mais dessa reforma, que tem muita gente falando e muita gente que está conversando, falando e dando opiniões e sequer leu a proposta. Então hoje nós vamos tentar esclarecer um pouquinho melhor isso e nada melhor de conversar com uma especialista. Está hoje brindando o nosso programa, a doutora Selma Frias, advogada pós-graduada em Direito Civil, Direito Processual Civil, MBA em Processo em Direito Previdenciário, advogada militante nessa área e especialista. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por estar aqui. E depois dessa introdução que eu fiz aqui, muito rápida, está todo mundo se perguntando em casa, né, o que isso vai me afetar. Eu já tenho tempo de aposentadoria, mas eu ainda não fiz o requerimento. Tenho que correr antes de ser promulgado? Eu vou me aposentar daqui a 1 ano, isso muda para mim? Eu vou ter daqui a 1 ano, eu vou ter idade, não vou ter tempo de contribuição, acabou o tempo de contribuição, enfim, doutora Selma Frias, nos ajude. O que está acontecendo com a reforma? Que proposta é essa? Boa noite. Boa noite. Bom, se você já tem, no caso de mulher, os 30 anos de contribuição, o direito está adquirido. E o homem, 35 anos de contribuição, o direito já está adquirido, não precisa correr para se aposentar. Isso nada vai mudar com essa nova regra. Agora, se não tem o tempo, aí vai entrar na regra de transição. Tá, mas isso é na data que o presidente levou isso para a Câmara dos Deputados, ou isso vai começar a contar as pessoas que forem até a data da promulgação, completarem? Da promulgação. Se até lá você já tem atingido o seu tempo de contribuição necessário, antes da promulgação, não te afeta em nada. Só vai afetar se você não atingir o tempo na data da promulgação. Ou seja, você tem hoje 29 anos e promulga daqui a 1 ano e você atingiu 30 anos você não entra em regra de transição nenhuma. Tá, então, na prática, Vamos colocar setembro como uma data que essa reforma seja promulgada. Vamos imaginar isso, embora as expectativas são que ela avance um pouquinho mais, né? Mas se até setembro a pessoa vai completar o período, né, para poder pedir uma aposentadoria, então ela não precisa se preocupar. Não. Se for aprovado
aprovada em setembro e você conseguiu o tempo para sua aposentadoria em agosto, 30 ou 35 anos, no caso de homem, não precisa se preocupar. Ótimo. Então, essa é a primeira tranquilidade. Ninguém precisa sair correndo. Não precisa sair correndo. Ok. Agora, doutora Selma, nós temos nessa reforma, me parece, uma modificação na questão do tempo de contribuição, que era uma coisa que nós falávamos muito antigamente, né, nas várias legislações, se falava muito em tempo de serviço. Depois esse conceito mudou para tempo de contribuição. Esse conceito vai acabar, não precisa mais ter tempo de contribuição? Vai ter que ter um tempo mínimo de contribuição, que são 20 anos. Esse vai ter que ser o mínimo da sua contribuição, vão ser 20 anos. Vai terminar a aposentadoria por tempo de contribuição, porque hoje você vai ter a idade, 62 anos, que essa idade vai ser atingida, no caso para a mulher, em 2031. No caso de homem, 65 anos, em 2031 também, que a cada um ano aumenta 6 meses. Começa com 56 anos para mulher, 61 anos para homem. Então, deixa eu entender. Então, hoje, com 61 anos, se a regra já estivesse valendo, eu já poderia me aposentar com 61 anos. Sim. Aí... E tem que ter um mínimo de contribuição de 20 anos. Ok, então essa regra de 62 e 65 é quando terminar o período de transição. Então não é agora imediatamente, não. Depois que... Não é agora imediatamente, ela vai até 2031. Ok, então o tempo de contribuição já não é tão relevante, a pessoa precisa comprovar esse período de 20 anos. 20 anos. Tá. Então, se ela tiver o tempo, a idade mínima mais os 20 anos, está resolvido. Ela vai se aposentar. Isso serve para militares, professores, não, rurais? São regras diferentes. Essa questão, inclusive, doutora Selma, eu queria conversar com a senhora no seguinte sentido. São tantas as particularidades aí, né, com os militares, inclusive tivemos alguns telefonemas de pessoas que nos assistem, são pessoas que acompanham nosso programa, dizendo, doutor Evaldo, fale dos militares, doutor Evaldo, fale dos rurais, eu tenho aqui um período misto, aqui, meu pai, meu sogro, meu tio, eu mesmo e tal. Então, nesse programa nós não vamos conseguir falar dessas particularidades. Aliás, só essa proposta dos militares aí já deu, ela veio à parte, né? E já deu bastante confusão aí, muita gente não entendendo bem, outras entendendo até demais. E então, talvez num outro programa, a gente toque nesse assunto e consiga abranger. Então, hoje, até pela limitação do tempo, nós vamos falar exclusivamente dos trabalhadores urbanos e dos servidores, né? Porque a regra é praticamente a mesma, né? Tem uma poucas diferenças, mas basicamente do trabalhador urbano. Então, agora, com relação a esse tempo de contribuição, as regras continuaram as mesmas para comprovação, continuam as mesmas exigências de comprovação desse tempo de contribuição ou mudou alguma coisa? Não, continua a mesma coisa. O teu CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, tem que constar todas as empresas que você trabalhou, data de entrada, data de saída, e você tem que ter no mínimo 20 anos de contribuição. Se você atingiu 30 anos, no caso de mulher, e hoje 56 anos, vai entrar na regra de hoje, que é 86,96. 86 pontos para mulher, 96 pontos para homem, que nada mais é do que a sua idade e o seu tempo de contribuição. 30 anos e 56 anos, no caso de mulher. Perfeito. Agora, essa reforma, né, da maneira como ela está composta, ela atingiu vários outros assuntos, né? Eu já até informei que a gente não vai conseguir falar de todos esses aspectos, mas alguns me chamaram a atenção. A questão, por exemplo, da aposentadoria por invalidez. Parece que a regra vai mudar. Vai mudar. Você está hoje aposentado por invalidez, que não é uma aposentadoria definitiva. A cada 2 anos, teoricamente, você teria que passar numa perícia do INSS para ver se
sua invalidez continua, ou se você sarou daquela doença, melhorou, alguma coisa assim. Se você passar pelo perito do INSS e ele atestar que você está permanentemente inválido, a sua aposentadoria vai ser uma aposentadoria na condição permanente de invalidez. Então, você vai ficar, não vai mais passar em perícia alguma. Agora, se ele atestar que você está apto para o trabalho, você vai ter de voltar ao trabalho, mesmo que você esteja há anos já numa aposentadoria por invalidez. Entendi. E uma outra questão tem chamado muita atenção da mídia, né? É a questão da acumulação de benefícios. Não vai poder mais acumular, vai optar, a pessoa pode optar, é o INSS que vai optar qual o benefício que a pessoa... Não, como é que vai ser a isso? pessoa que vai optar. Hoje, no caso, a esposa está aposentada, o marido está aposentado, cada um tem um valor diferente recebendo. Por exemplo, ela recebe 2.000, ele recebe 4. Se ele vier a falecer, ela vai ter que optar entre a aposentadoria dela e a pensão por morte dele, no caso de R$4.000. É lógico, se ela recebe 2, ele recebe 4, ela vai optar pela maior. Não tem o quê? E hoje, isso se passar, da maneira como PEC, está. Isso se passar da maneira que está. Porque hoje, se um dos dois falece, você pode englobar a sua aposentadoria mais a pensão por morte. Que você já... Se a reforma for promulgada tal qual a proposta apresentada... Não vai poder mais haver acumulação, não vai poder mais ter acumulação. E dependendo também, eles estão, como era uma outra proposta que já fizeram, que eles queriam que você pegasse a pensão por morte do marido, da esposa no caso, e recebesse 50% mais 10% por cada dependente. Né? Então, você já começava recebendo 60%. E se tivesse mais 3 filhos, você chegaria a 90%, no máximo de 100%, independente da quantidade de filhos que tem. E a filho que fosse completando 21 anos, o benefício não acumulava na pensão na aposentadoria, na pensão da esposa. Iria eliminando os filhos todos atingindo a maioridade e ela ficava só com 60% do benefício. Então vai mudar bem essa questão da acumulação. Isso, a acumulação vai ser uma coisa assim, e se a mulher nunca trabalhou na vida, ela vai começar com 60%, que é a proposta que eles estão querendo também. Tá, e aí começa, mas vai aumentar. Aumentar se tiver filhos menores de idade, né? Menores de 21. Entendi. Agora, doutora Selma, eu queria ver com a senhora a questão dessas regras de transição. Porque ficou muito claro, né, a sua explicação foi extremamente clara, de que a pessoa que já tem o direito à aposentadoria até a data da promulgação, tem o direito adquirido, pode não pedir naquele momento, pode aguardar mais 6 meses, 2 anos, 3 anos, enfim, ela está à vontade porque o direito é adquirido. Mas aquele que não tem o direito ainda à aposentadoria na data da promulgação, essa pessoa vai ter que se submeter a alguma regra de transição. E nós vamos conversar sobre esse assunto depois dos nossos intervalos. Aguarde, daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. Esse programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. No primeiro bloco, nós falamos sobre a questão da reforma da Previdência, falamos um pouquinho sobre a idade mínima, e nesse bloco nós vamos conversar sobre as regras de transição, talvez os pontos mais escuros, difíceis de compreensão de todo mundo e que talvez vai dar os debates tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Então, rememorando, a idade mínima é de acordo com uma tabelinha extremamente simples, que vai ficar aí na sua tela. Então, temos a regra de 62 anos para as mulheres, 65 para os homens, sempre com um período de 20 anos de contribuição no mínimo, né? Tem aí a informação de 25 anos para os servidores. Muito bem, esta é a regra da idade mínima. Só que quem não completou essa idade mínima
no momento da promulgação, vai ter que passar por um período de transição. Doutora Selma, que confusão é essa que pouca gente está entendendo, os jornalistas estão com dificuldade, os advogados estão com dificuldade, os deputados também, porque eles estão, né, me parece, um pouco confusos com isso. Explica para nós, dá uma aula até para os senhores deputados. Tá. A regra de transição é simples, não é tão complicada como eles pintam. Falta 2 anos para a sua aposentadoria. Você vai ter que cumprir mais 50% desses 2 anos, por exemplo. Ou seja, a metade disso é mais 1 ano. Então, se faltam 2 anos, você vai ter que cumprir 3 anos para completar o seu tempo. Se hoje você tem 28 anos de contribuição, promulgada a mudança, você vai ter que trabalhar mais 3 anos. Então, você vai ter 31 anos de contribuição e mais a sua idade. Ok. Que se der a pontuação da época, não vai atingir o fator previdenciário. Você sai não com teto previdenciário, porque vai depender das suas contribuições e o cálculo que vai ser feito. Isso quando faltar menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Se faltar 4 anos, você tem que cumprir 6 anos. Você sempre vai ter que cumprir 50%. Faltam 5 anos, você tem que contribuir 2 anos, mais 2 anos e meio. Então, vai ficar 7 anos e meio mais para se aposentar. Tá. Essa é uma regra, então, bem simples. Quer dizer, quanto falta para eu me aposentar, eu vou... Mais a metade. Mais a metade. Na data da promulgação. Na data da promulgação. Tá. E essa é a única regra ou tem alguma outra regra? Porque eu vi falar muito em pontos, né? Os pontos é a soma do seu tempo de contribuição, que eu já havia falado, mais a sua idade, que é para não atingir o fator previdenciário, para você não entrar no fator previdenciário, que pode diminuir de 30% a 40% o valor do seu benefício. Tá, nós temos uma arte agora na tela mostrando isso, quer dizer, conforme vai passando o ano, vai aumentando o número de pontos necessários. Né? Então, quando fala em ponto, é a somatória do tempo de contribuição mais a sua idade. Tá. E aí, então isso vai terminar quando? Isso vai terminar... Em 2033, que vai chegar a 100, 105. 100 para mulher, 105 pontos para homem. Então tem que andar com essa tabelinha na mão. Tem que andar com essa tabelinha na mão. Cada ano, quantos pontos eu preciso fazer. Então, hoje, se a pessoa tiver uma noção de quando ela vai completar o período... Pontos são 86. Tá. Mulher, 96 para homem. Tá, mas ela não tem hoje. Aí ela soma a idade que ela terá quando atingir. Ela vai encontrar nessa tabela... A idade com o seu tempo de contribuição. Tá, então é uma conta simples. Sim. Tá. Aí ela encontrou lá. Isso vai repercutir o quê, doutora? As pessoas vão ter quanto tempo a mais de aposentadoria? Por exemplo, se eu estiver faltando para mim, sobre a questão do ponto, se faltar para mim 5 anos, eu vou somar mais 2,5. Isso, no tempo de contribuição. Mas eu tenho que olhar os pontos também. Sim, tem que olhar os pontos, porque se você atingir promulgando, faltam 5 anos, você vai trabalhar mais 2 anos e meio, você vai trabalhar quase 40 anos ou mais, né? Vamos fazer 2. 28 anos hoje, você tem que trabalhar mais 3 anos. Então, você vai se aposentar com 31 anos de contribuição, que pode ter a idade mínima é 56. 56 mais 31 é 87. Ok. Se atingir isso, ano que vem, 87 pontos. Senão, pode ser que não atinja e você entra na regra do fator previdenciário. Que é a regra do fator previdenciário, é uma fórmula matemática onde entra a sua idade, o seu tempo de contribuição, uma alíquota fixa de 0,31, mais a sua expectativa de vida. Agora complicou. É uma tabelinha meio complicada. Vamos descomplicar isso aqui para quem está nos assistindo. Aliás, quem estiver nos assistindo, tiver dúvidas, pode entrar em contato com a TV Grande ABC ou com o jornal ABC Repórter. Pode mandar aí pelas redes sociais. Né? Nós vamos ter prazer de encaminhar a pergunta da doutora Selma, que prontamente responderá com certeza
esclarecendo, porque esse assunto realmente, nós somos da área, faço muitas perguntas aqui, quase que retóricas, né, por conta do programa, né, dele fluir. Mas mesmo para nós, profissionais do direito, em determinados momentos nós temos que pegar aí um papel, uma caneta, uma calculadora e fazer. Então, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho melhor essa questão do fator previdenciário junto com os pontos e junto com aí o pedágio. Como é que funciona isso? Bem devagarzinho para eu poder entender. Tá. Se você não atingir os pontos necessários, que hoje é 86 pontos, você vai entrar na regra do fator previdenciário, que é uma fórmula matemática complicadinha, onde vai influir a sua idade, o seu contribuição e uma alíquota fixa de 0,31 mais a sua expectativa de vida. Você calcula a fórmula e dá um X de porcentagem, por exemplo, 0,68. Esse 0,68% vai ser aplicado em cima do seu valor de benefício. Quer dizer, aplicado em cima, na verdade, é para reduzir. Exatamente, a redução. Vai reduzir o seu valor de benefício. Seu valor deu 3 mil, por exemplo, 3 mil reais na conta que o INSS fez, e deu 0,50 na sua fórmula, você vai diminuir 50%. Então, em vez de 3 mil, você vai receber R$ 1.500 do valor de benefício, se não atingiu a pontuação. Se atingiu a pontuação, não entra o fator previdenciário. Agora, uma sensação, assim, sem fazer conta, né, é que o valor dos benefícios iniciais parece que vai diminuir, independentemente. Provavelmente. Esses serão dos reflexos imediatos. Serão os reflexos. Provavelmente virá diminuir bem os valores dos benefícios. E parece tão. Parece não, né? Consta na reforma a modificação de alíquota, quer dizer, haverá uma arrecadação maior. Eles querem arrecadar mais e pagar menos, demorar mais para a pessoa se aposentar, mais para o segurado se aposentar. E quando começar a pagar, paga menos. Paga menos. Então, o teto é algo hipotético. A pessoa se aposentar. Até hoje ele é hipotético. Se você tem as contribuições hoje sempre pelo teto, desde lá de 1994, desde julho de 1994 até hoje, você se aposentar hoje, sempre contribuição pelo teto, a sua aposentadoria não vai ser o teto, mesmo que você atingir a regra 86,96. Sempre vai dar uns 200 a 400 reais a menos, porque vai influir a sua idade e o tempo de contribuição, a soma, que ela pode dar um pouquinho a mais. Sempre não vai dar o teto, que hoje chega a 5.800 mais ou menos, não vai dar o teto, sempre dá menos. O teto ninguém recebe. E nem receberá. E nem receberá. Também nem receberá. Essa é uma muito menos receberá, porque do jeito que eles estão querendo, aumentando cada ano a pontuação, não vai atingir, a maioria vai se aposentar pelo fator previdenciário. Tá. Então, sempre diminuindo. Então, essas regras de transição, nós vamos conviver com ela até 2030? 31, em questão da idade, que vai aumentar a cada um ano, 6 meses. A questão da somatória de pontos até 2033. Tá, então, quem não está aposentado ainda, tem que pegar essa tabelinha e fazer a projeção para ver quando é que vai se aposentar. E por isso de tantas brincadeiras aí na internet, as redes sociais, muito fértil nisso, né? A pessoa vai demorar muito para aposentar e, pelo visto, é isso mesmo que vai acontecer. Um dos objetivos que vai acontecer. E a explicação da equipe econômica do governo é de que isso é necessário porque a população está vivendo mais, a expectativa de vida aumentou. Quer dizer, se continuassem as pessoas a se aposentar com a idade antiga e com essa sobrevida, o sistema não suportaria. Mas esse aí é um assunto, talvez, para um outro programa. Que, infelizmente, este já está no final, realmente uma pena. Estou adorando aí a sua aula sobre esse assunto, muito esclarecedora. Eu acho que todos os nossos, toda a nossa audiência aqui está muito feliz de ter podido compreender uma parte da proposta da reforma, que, como nós falamos, nós não temos certeza ainda daquilo que vai ser promulgado, porque ainda depende das duas casas legislativas,
e de muitas conversas políticas e de muitos ajustes e tal. Enquanto isso, a Bolsa sobe, a Bolsa desce, né, por conta se está mais viável ou menos viável aí a aprovação dessa reforma. Então, doutora Selma, muitíssimo obrigado por ter aceito nosso convite. Parabéns pela explicação. Obrigada. Eu, pelo menos, saí daqui sabendo um pouquinho melhor aí da reforma. Muitíssimo obrigado. E nós voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário, e contamos com a presença de vocês pelas redes sociais, pela TV Grande ABC. Entre nas redes sociais do nosso programa, faça as perguntas, teremos o maior prazer em responder. A Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul está em festa, está assumindo hoje o Dr. Moacir Passador, um advogado. Aqui o Direito em Foco também está em festa aí, e dando aí o agradecimento ao Walter Estevão Júnior pela grande gestão que fez à frente da Associação Comercial. E nós voltamos pela TV Grande ABC na próxima semana. Muito obrigado e até lá.